How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. What if an appliance emergency didn't have to be? If your appliances suddenly decided they were done, don't stress. Best Buy has you covered with a wide variety of major appliances from trusted brands, in stock and available now. So you don't have to worry about laundry piling up, refilling the fridge, or that big dinner party you're hosting. Because Best Buy has the knowledge and expertise to get you the right appliance for your home. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e esse é meu pensamento extrusivo. Esse programa é um episódio de podcast que pode ser assistido tanto em áudio quanto em vídeo se você estiver no Spotify. E é também um spin-off do Dentro da Minha Cabeça, que é esse feed aqui. E o Pensamento Extrusivo é um programa pra gente compartilhar aquilo que a gente tá consumindo no momento, trocar recomendações, falar sobre tudo aquilo que tem alimentado nossa mente e nossa criatividade. E eu botei a mãozinha na cabeça, tô me sentindo uma feiticeira. Falar também sobre aquilo que tenha sido o nosso consolo numa semana difícil. Enfim, não tem muita regra, só recomendar mesmo aquilo que nos fez de alguma forma refletir ou nos fez bem. E recomendações podem ser de tudo: filme, livro, série, jogo, passeio, bar, rolê, qualquer coisa. Me fala o que tá te fazendo bem, deixa aí nos comentários também a sua recomendação dessa semana. O Pensamento Extrusivo tem ido ao ar sempre na madrugadinha de sexta-feira, de quinta pra sexta, 00:01, tem sido publicado. E hoje eu vim aqui porque ontem à noite, eu tô gravando na quinta, então eu tô falando de quarta-feira à noite, eu fui assistir o filme novo do Superman, que estreou nos cinemas, o filme do James Gunn, que dá início ao novo DC Universe, né? E me irrita falar Superman no lugar de Super-Homem, porque eu cresci falando Super-Homem e agora falo Superman, mas eu confesso que hoje em dia eu já tô tão habituado que várias vezes eu falo Superman já automático, então eu vou variar entre as duas definições, mas saibam, eu prefiro Super-Homem, hein? E eu não vou falar muito sobre o filme aqui, porque vai ter episódio do Reinaldo Jaqueline, que é um outro podcast que eu faço, que é um podcast de cultura pop, em formato de programa de auditório, e a gente vai falar sobre o filme em breve. Então, aqui eu não vou falar sobre o filme de fato, eu só preciso dizer que eu gostei muito de Superman. Isso eu posso falar. Eu me senti uma criança, o filme tem 2 horas e eu passei 2 horas sorrindo, praticamente eu tava com a sensação de que o meu Superman, o herói que eu aprendi a amar, estava de volta. E eu aprendi a amar Superman, eu aprendi a amar o Super-Homem por conta do desenho do Super-Homem, que acabou virando o desenho da Liga da Justiça, né? Aquele desenho que passava nos anos 90, com aquele traço clássico do Bruce Timm, né? Quem viu Liga da Justiça Sem Limites, enfim. Aquele traço clássico do desenho do Superman do Guilherme Briggs, que a gente acostumou a ver. Aquele é o meu Super-Homem. Eu confesso que, assim como muitos que leem quadrinhos aqui no Brasil, eu tinha um pouco de pé atrás com esses personagens ditos escoteiros, assim. Super-Homem, o Ciclope, o Capitão América. Eu achava que eles representavam algo muito certinho e a gente gosta de ver aquele cara meio quebrado. Porque o Superman é muito forte, né? Então fica a impressão pra quem não lê que ele resolve qualquer problema muito fácil. Quando, na verdade, tem muita gente que sabe escrever muito bem pro Super-Homem. E eu fui entendendo isso ao longo da minha vida, enfim, da adolescência e tal. Eu fui criando um apreço grande, principalmente por conta do desenho animado. Acho que ele é um excelente Super-Homem, o Super-Homem do desenho animado, inclusive. E ele representa muito do Super-Homem do que eu aprendi a gostar, que é um Super-Homem cuidadoso, carinhoso, respeitoso. Um Super-Homem muito mais humano do que qualquer um de nós, entende? Pela força dele, por ter esse potencial todo, o Super-Homem tá sempre tomando cuidado. Tem até uma frase clássica do Super-Homem no desenho, que ele encontra o Darkseid, ele tá lá lutando contra o Darkseid, que é o seu maior rival, né? O maior vilão, eu acho, em relação à força, o mais páreo pra ele. E ele fala que o mundo que ele nasceu, que ele viveu, que ele se encontrou, pra ele é como se fosse um mundo feito de papelão, porque ele é tão forte que ele tá sempre se segurando, com medo de coisas quebrarem. Por isso que o Super-Homem é esse cara que tá sempre preocupado com todo mundo, porque ele sabe que ele sozinho tem um potencial destrutivo inacreditável. E ele vira pro Darkseid e fala: mas você aguenta, né, Darkseid? Porque ele vai soltar o braço pra cima do Darkseid pela primeira vez. Ele vai encontrar um vilão que ele vai querer sentar a porrada, que ele sabe que o cara não vai morrer. Porque o Super-Homem tá sempre se segurando pra não matar os vilões e tal, pra não matar ninguém. Ele quer que as pessoas tenham o direito de tentar se reorganizar na vida e tal. Ele é o herói com a moral mais leal de todos, né? Enfim, ele é o herói mais clássico que existe, não é à toa.
Mas óbvio, antes ele representava muito o sonho americano, ele é a bandeira, né, as cores muito parecidas com os Estados Unidos, tem um amarelo ali no meio pra dar uma disfarçada, mas ele é claramente a bandeira. E isso afasta um pouco a gente já aqui no Brasil de querer, pô, esse cara é muito americano pra gente se relacionar com ele, né? Mas conforme você vai lendo, você vai apreciando o Super-Homem e entendendo essa camada do carinho. O Super-Homem é um símbolo de fato de esperança, e foi com isso que eu fiquei com um sorriso na cara por 2 horas no filme, vendo aquele Super-Homem que me dá esperança, que eu tava com saudade dele. Depois de a gente passar tantos anos com aquela horrível fase da DC na mão do Zack Snyder, que desconfigurou todos os heróis. Eu odeio de verdade toda essa saga do Zack Snyder. Eu detesto, porque pra mim desconfigura tudo do que eu aprendi a amar da Liga da Justiça. Eles viram cruéis, eles viram meio Watchmen das ideias, meio porradeiro só e pronto, muito triste, muito dark. Sendo que os heróis, eles são feitos pra fazer a gente feliz. Tem um desenho, eu não vou lembrar agora, tem um desenho animado que é baseado num quadrinho, obviamente, mas que a Mulher Maravilha come sorvete pela primeira vez e ela fica tipo, caralho, sorvete, porra. E é esse tipo de herói que eu quero ver, entendeu? Esse herói que vem com uma inocência um pouco infantil, que tem esse amor pela vida, esse carinho pela vida que faz ele botar a própria pele dele na frente de todo mundo, né? O Zack Snyder achava que o Superman era fodão e ele representava a esperança porque ele batia em todo mundo. Quando, na verdade, o Superman é a esperança porque, enquanto ele estiver observando, ninguém vai se machucar. Essa é a parada, ele vai proteger todo mundo. Desde o ser vivo mais pequenininho, o esquilinho, o cachorrinho, o gatinho em cima da árvore, ele vai tentar salvar todo mundo. E essa é a grande missão da vida dele, de você entender que o poder dele é tamanho, que ele pode fazer muito e ele cada vez quer fazer mais, mas ele não pode fazer tudo. Até ele tem limitações. Incrível quando a gente vê gente que consegue escrever para esse Super-Homem com tanta delicadeza, respeitando essas limitações, esses dilemas de um cara que sabe que ele pode salvar muita gente. Eventualmente ele vai ter que fazer a escolha entre salvar A e salvar B. E isso é terrível, né? Você sentir que você tem esse poder de escolha. Imagina você falar, aquela família vai morrer porque eu vou salvar essa, porque essa aqui tá mais perto ou faz mais sentido. Como é que você faz essa escolha? E o Super-Homem lida com esse tipo de dilemas, né? Então hoje eu venho aqui falar sobre um dos quadrinhos que me fez amar o Super-Homem de verdade, que é Grandes Astros Superman. Esse quadrinho aqui, que tem outras edições, inclusive hoje em dia tem uma edição capa dura mais bonitona que essa, com o roteiro do Grant Morrison, artes do Frank Quitely e Jamie Grant. E eu falei todos os nomes bonito, hein? Falei bonito, a pronúncia tá bonita, né? Mas esse quadrinho aqui é uma chabrocona de 308 páginas nessa edição. Não sei quantas páginas tem a edição nova, porque eu vi que agora tem uma edição absoluta, que inclusive caberia muito bem aqui na minha estante, viu, dona Panini? Se quiser enviar, eu aceito, adoro edição repetida de quadrinho. Mas, de quadrinho que eu já tenho. Mas, eu acho esse quadrinho incrível, principalmente porque ele não é só uma aventura do Super-Homem qualquer. Ele traz esses dilemas que o Super-Homem é capaz de trazer, com um dilema muito peculiar. Nesse quadrinho aqui, o Super-Homem é confrontado com a própria mortalidade, com a própria sensação de que uma hora eu vou morrer e talvez eu esteja morrendo. E aí? Qual será o meu legado e o que eu posso fazer? O cara que veio pra Terra, o alienígena, pra salvar todo mundo, eventualmente vai deixar a Terra órfã dele. E aí? E esse quadrinho, eu tô arrepiado de lembrar disso, porque esse quadrinho é lindo. Porque ele te mostra como o Super-Homem se importa. E isso, pra mim, é o que me fez me apaixonar pelo Super-Homem. De sair de um cara que não gostava desses heróis escoteirões e tal, e entender essas camadas desses heróis muito puros, que eles também têm dilemas, que pra eles as coisas não são fáceis. Manter essa moral lá alta tem essas questões, esses dilemas do dia a dia, porque esses caras também passam por momentos de fúria, de raiva, de torpor, né? E eles acabam tendo que se manter fiéis a eles mesmos. O Super-Homem sempre lidou com a morte, né? Com a morte do próprio pai, do Jonathan Kent, morte dos amigos e das vítimas das batalhas que ele tá lutando, mas ele sempre zelou por todo mundo. Então, assim, ele lida com morte de pessoas, mas nunca com a dele mesmo. Ele se sente imortal. Ele é um homem de aço, né? Ele toma tiro na cara e não acontece nada. E ele tem que refletir sobre a própria mortalidade jovem, né? Não com 110 anos, já acamado, ele jovem. É uma coisa brilhante, cara.
Brilhante. Esse quadrinho é brilhante mesmo. Esse quadrinho é um dos motivos pelos quais eu odeio o universo do Zack Snyder. E um dos motivos pelos quais esse filme me fez tão bem. Na verdade, esse filme do James Gunn. Que eu não quero falar sobre o filme, mas ele me traz esse sentimento de que o Super-Homem se importa. Diferente de lembrar dos momentos dos filmes do Zack Snyder em que o Super-Homem simplesmente atravessa um prédio e foda-se. Causa a morte de centenas e milhares de pessoas e foda-se. Ele não liga. E o Superman tem que ligar. Cada morte de uma pessoa que cruza o caminho dele tem que importar. Tem que importar. Ou ele não é o Super-Homem. E é foda, né? Puta papo de nerdão do cacete. Mas é isso, tem que ser importante. A vida é importante, não importa de quem seja. Por isso que ele se nega a matar até vilão. Cara, tá aí, esse quadrinho, eu sou apaixonado por ele. Lembrando que tem link na descrição do episódio pra você comprar o quadrinho. Link parametrizado pra você me dar um trocadinho também. Então, se você puder, você comprando pela Amazon, você vai me dar um trocadinho. Mas lembrando, óbvio, pesquisa, provavelmente você acha mais barato em outro lugar, e aí recomendo que você compre. Só certifique que é uma edição capa dura em português, e as edições da Panini têm sido assim. A nova edição também é da Panini, e ela é... Se for parecida com essa aqui, você vai adquirir uma obra de arte para sua casa. Tanto dos quadrinhos, que são lindos, assim, muito lindos e coloridos, obviamente, mas também pelo roteiro lindo do Grant Morrison, que é inacreditável. Então, tá aqui, Superman, Grandesaço Superman, que é um dos meus quadrinhos favoritos, e de herói clássico, assim, talvez ele seja top 3 da minha vida, assim. Pensar, caraca, esse aqui essa é, pra mim, a melhor representação do Superman que eu já li, assim. Eu não li tudo, não li tanta coisa assim, mas é a melhor que eu já li, com certeza. Eu adoro esse quadrinho. E você, o que é que tem alimentado a sua mente? Vai nos comentários desse episódio e me conta o que você tem consumido, me dá uma recomendação também, e não só pra mim, mas pra toda a nossa comunidade aqui do Dentro da Minha Cabeça. Inclusive, aproveita e segue a gente no Spotify. É muito importante que você siga o Dentro da Minha Cabeça para esse programa chegar cada vez em mais gente. E se puder, classifica com 5 estrelinhas também, por favor. Me ajuda, quebra essa. E, enfim, muito obrigado por ouvir esse meu pensamento extrusivo. Para você que gostou, me siga nas redes sociais. Eu sou o @Príncipe Vidani e o programa é @Cabeça do Vidani. Mas tem o link para todas na descrição do episódio também. E se você tá curtindo o trabalho que eu faço por aqui, considere colaborar com o que couber no seu orçamento no nosso financiamento coletivo a partir de R$1 na chave Pix, no Patreon ou no Apoia-se. Você pode me ajudar a construir cada vez mais conteúdo por aqui. A chave Pix é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Acesse o meu site, que é dentrodaminhacabeça.com.br, e não se esqueça de ouvir também os episódios principais do Dentro da Minha Cabeça. Lembrando que o Pensamento Extrusivo é um spin-off, mas toda segunda-feira tá no ar um episódio diferente, mais longo, com uma reflexão e muitas vezes, a maioria das vezes, com um convidado também. Alegria, tranquilidade, até a próxima e valeu! E corra pro cinema pra assistir Superman, que olha, cara, maravilhoso. Mas eu não posso falar mais porque tem Reinaldo Jaqueline e os moleques vão me bater.